Olá, sejam bem-vindos à Top TV ACC. Eu sou a Nega Ramp e esse é o Top Business. Hoje com uma convidada especial, a psicóloga Ana Cristina. Ana, seja bem-vinda ao Top Business. Eu gostaria que você se apresentasse, porque ela tem um nome muito forte, uma personalidade assim ímpar. Então eu queria que você dissesse o seu nome completo. Certo. Meu nome é Ana Cristina Webermark, eu sou psicóloga clínica. Ana, quem descobriu quem? A psicologia descobriu você ou você descobriu a psicologia? Fui eu que descobri a psicologia, né? Então lá em 2007, né? Em 2006 na verdade, eu tive que buscar psicoterapia, né? Porque eu também assim estava num processo onde eu tive uma perda, né, na minha vida e eu acabei entrando num quadro de depressão, né? Então minha mãe na época, né, me levou até psicóloga e então eu iniciei um processo de psicoterapia, né? E eu estava numa época também onde eu estava me descobrindo assim na questão de profissão, o que eu gostaria de ser. Tinha iniciado um curso que eu não tinha gostado, né? Então Você era muito nova. Sim, era mais jovem, né? Então, nesse processo, eu também, né, fiz todo esse acompanhamento psicológico na época e após, né, quando eu tive uma melhora, enfim, eu também fiz uma avaliação, né, junto com a psicóloga para ver qual que era a profissão em que eu me encaixava. Sim. E aí, deu psicologia. E aí, no outro ano, né, lá em 2007, então, eu iniciei o curso. E aí eu me encantei, né, eu me encontrei... Eu gosto de saúde, né? Eu gosto de cuidar da saúde das pessoas, então, né, de me comunicar, de acolher as pessoas. Eu acho que, assim, modéstia à parte, eu faço isso bem, assim, eu acho que cada um tem um dom, né? Tem se encaixa em algo, então eu me encontro nisso, assim. E você resolveu empreender nesta área? Exato. Então agora, Conta pra nós. Claro, né? Eu sou uma jovem empreendedora, né? Então tem um ano agora que eu abri minha empresa, né? Por que eu busquei, assim, empreender, né? Claro que é um processo, né? Então lá eu me formei, agora semana que vem já faz 11 anos, né, que sou psicóloga. Então eu iniciei no serviço público, depois eu, né, morei em outras cidades, atuei em clínicas, né? Atuei junto com, né, em equipes de médicos. E também depois eu atuei na área clínica, mas assim, sublocando espaços, né? Sim. Então, foi um processo, né? Claro que é uma construção, não é assim... Desafiador empreender? Desafiador, né? Então, assim, nesse período, assim, eu observava muitas pessoas, né? As donas de clínicas, né? Até eu gerenciei uma clínica lá em Balneário Camboriú, na época também. E aí eu aprendi muito nesse processo, assim, né? E eu sempre tinha em mente, assim, né? Um dia eu quero ter um meu espaço, um dia eu quero empreender, né? Mas sempre buscando, assim, conhecimento e também, assim, eu sabia que ia chegar um momento onde eu ia ter mais segurança, né, para realizar isso. E aí, o ano passado, eu resolvi, né, abrir meu espaço e enfim, né, eu tenho também minha mãe, que é empreendedora, já empreende há mais de 30 anos, então, para mim, ela é uma inspiração, assim, né? Sim. E ela sempre me colocava, assim, eu sempre observei também os desafios, né, do empreendedorismo também, visualizando a minha mãe, né, na empresa dela. Claro que é outro segmento, mas, enfim, eu sempre tinha isso, assim, era algo que eu queria para minha vida. Então, nesse processo todo, nesse caminhar, né, não é algo que eu construí do dia para a noite, eu tomei, então, esse passo. Foi desafiador chegar até aqui como psicóloga e como empreendedora. E qual é o seu empreendimento? Então, né, atualmente eu tenho uma clínica de psicologia, né, em Maravilha, né, eu também atuo no município de Pinhalzinho e eu abri o espaço, teve vários objetivos, assim, na época, né, uma porque eu sou mãe, né, então, assim, eu queria organizar o meu tempo, organizar os meus horários. Você decidiu empreender por uma série de fatores. Então, a sua mãe, que é a sua inspiração, seus filhos, seu esposo, né? Até eu posso pegar um gancho aqui para dizer que o Bruno, seu esposo, fisioterapeuta que nos acompanha, vai atender aqui na clínica Espaço Bem Viver, né? Seja bem-vindo à cidade de Cunhaporã, Bruno, né? Que a sua jornada aqui seja merecedora do seu investimento
E que você se sinta acolhido, né, na nossa cidade também, né? E fica o convite e o desafio aqui para Ana Cristina vir empreender na nossa cidade também. Oba, tomara que, né, a gente encontre aí um espaço também para empreender aqui em Cunha Porã. Né? Sim, com certeza. Então, na verdade, como eu estava falando, né, eu resolvi empreender por vários motivos, né? Uma porque eu tinha isso em mente, assim, por questões, né, relacionadas à minha mãe, né, essa observação e essa construção ao longo da minha carreira, assim, né? Outra porque, assim, eu sou apaixonada pela psicologia clínica, né? Porque, como eu falei anteriormente, eu gosto de cuidar da saúde das pessoas. Então, lá eu me encontro, né? No serviço público é um pouquinho diferente, ou, né, no setor privado, trabalhando para empresas, a gente não tem muito essa liberdade, né? De horários, de construir o nosso trabalho. Então, assim, empreendendo, a gente é a possibilidade de construir algo nosso, né? De acordo com as nossas ideias, de acordo com o que a gente considera importante, assim, para nossa profissão, o que a gente quer oferecer para as pessoas, né? E aí, claro, eu tenho um filho também, né? Então, eu queria espaço para que eu pudesse também oferecer, dar um suporte para ele também, né? Porque como eu trabalho com crianças, eu sei também a importância de tu ter horários para estar com o teu filho, para brincar com ele. Então, assim, a minha prática hoje, ela possibilita tudo isso, né? Então, por isso também que eu busquei empreender. E você atende mais crianças ou você atende um público diversificado? Certo. Então, assim, na verdade, eu sempre atuei, a gente sai generalista da faculdade, Sim. né? Então, eu atendia crianças, adolescentes, idosos, né? Como eu te falei, eu trabalhei no setor público, então, né, eu atendia no âmbito social, né? No âmbito da saúde também. Então, eu migrei bastante, assim. Mas agora tem 4 anos, né? Então, claro que meu filho também é minha inspiração, né? Eu comecei a ver na prática o quanto a psicologia é importante no desenvolvimento das crianças, e eu sou também uma eterna... Eu tenho muito amor, assim, pelo desenvolvimento humano, né? Então, eu comecei a ver isso no meu filho e comecei a praticar, né? E colocar em prática a psicologia ali, no dia a dia. E eu vejo, né, um diferencial hoje, assim, na vida dele e na nossa também enquanto pais, né? Então, tem 4 anos que eu fiz uma pós-graduação, assim, uma formação em terapia cognitivo-comportamental voltada para crianças e adolescentes, né? Então, eu comecei a migrar, né, ou seja, a ficar mais no atendimento de crianças e adolescentes, porque, assim, uma é pela dificuldade que a gente tem, né, assim, no sentido de que nós precisamos sempre estudar muito, a gente precisa se atualizar muito, a gente precisa ler muitos artigos, então, assim, só de desenvolvimento humano, por exemplo, imagina eu estudar o desenvolvimento de criança, de adolescente, de adulto, de idoso, né, então demanda muito tempo, a gente não consegue fazer tudo assim, né? Sim. Então eu resolvi optar por um nicho, né? Então tem 4 anos e pouquinho assim que eu fiz esse curso de formação voltado para crianças e adolescentes. Então, assim, em Pinhalzinho hoje eu atendo só essa demanda, né? Em Maravilha eu tô migrando, assim, né? Então, assim, no meu espaço tinha uma psicóloga, né, que trabalhava com os adultos, eu ficava só com a demanda de crianças também, né? Pegando só um gancho na sua fala, a importância que se tem e a diferença que se vê de uma psicóloga atuando na área infantil e na adolescência, ela, na concepção adulta, ela dá uma diferença de personalidade, de se encontrarem, muito maior. Então, se a gente resolver esse problema lá na infância e na adolescência, nós vamos ter adultos menos complicados, mais bem resolvidos, vamos dizer assim. Porque na nossa época não existia isso, né? A psicologia era na base da chinelada, então era muito diferente, né? E a gente vê o crescimento do acompanhamento da psicóloga na área infantil e na adolescência como um parâmetro ímpar. Né? Você sente isso nas suas sessões? Sim, eu sinto, né? Eu vejo que, assim, hoje a gente tá vivendo outra geração, né? Então, assim, de acordo com a minha idade, assim, eu já penso um pouquinho diferente da geração da minha mãe, por exemplo, né? Onde a gente começa a sentir a necessidade, né? Começa a voltar a ter um olhar mais amoroso, mais acolhedor. Não que antes não existia isso, né? Mas é que o olhar é diferente. A leitura das necessidades da criança hoje está diferente. Os pais estão tendo mais esse olhar, mais essa preocupação, né? Então isso facilita muito para que eles busquem acompanhamento psicológico
logo, assim, né, na infância. E claro que isso, com certeza, vai auxiliar muito para que essa criança se desenvolva, né, psiquicamente falando, né, de uma forma mais positiva, né? Então, com certeza, ela vai ter, aonde na fase adulta ela teria mais dificuldades, ela vai ter, né, facilidades, vai ter aquela questão, né, a dificuldade dela na infância resolvida, né? Mais segura mais também, segura, né? Ela tem mais segurança também, né? Se os problemas forem resolvidos, porque a geração que a gente foi criada é totalmente diferente. Antes as mães ficavam em casa, né, criavam os filhos, o pai era provedor. Hoje já não se tem mais, tem muitas produções independentes também, né? A mulher ficou mais no mercado de trabalho também, ou às vezes inverte seus papéis, depende da situação. Então a psicologia, quando ela está presente na vida da criança e do adolescente, ela transforma, tanto em escola quanto em casa, com os amigos, né? E ela se torna uma pessoa, eu não sei se a palavra é melhor, mas ela se torna mais segura. Segura, mais saudável, né? Porque assim, na verdade, os pais até assim, eles me perguntam hoje, quando é que eu preciso buscar acompanhamento psicológico, né? Então eu já vou até dar uma dica, né? Vocês gostam de dicas aqui, né? Observar muito assim a intensidade e a frequência dos sintomas da criança, né? Por exemplo, assim, uma criança que ela anda muito irritada, ela anda batendo muito nos amiguinhos, por exemplo, né? Então, isso é patológico? Depende, né? Então, assim, os pais, é importante que eles analisem, né? Qual que é a frequência, ou seja, quantas vezes no período de uma semana isso está acontecendo, né? Qual que é a intensidade disso, né? Ele brigava, sei lá, uma vez na semana, né? Primeiro ele começou na escolinha só empurrando, depois ele começou a dar soco, começou a bater, né? Assim, então, às vezes os pais observando isso, né? Eles conseguem, às vezes, organizar a dinâmica na família, conseguem conversar lá na escola, né? Existem algumas mudanças ali, tanto na escola quanto na família, que façam que essa criança se comporte novamente, assim, de uma forma saudável, né? Compreendendo, por exemplo, nesse caso, a emoção que ela sente, que é a raiva, né? Sim. Então, às vezes, nesse olhar, nesse cuidado dos pais ou dos professores, a criança se autorregula, né? Então, assim, não tem necessidade de ir correndo para o psicólogo, por exemplo. Mas eu vejo que assim, os pais, eles geralmente trazem as crianças quando eles já não sabem mais o que fazer, né? E isso, de fato, é muito bom, né? E muitos pais têm vergonha disso, né? Eles chegam no consultório, eu vim aqui porque eu não sei mais o que fazer, meu Deus, né? Meu Deus. E eu digo, que bom que você chegou até aqui, né? Tu tá preocupado com o teu filho, tu tá preocupado com o desenvolvimento dele, tu tá disposto, né, a organizar isso na dinâmica, seja lá na escola, na família, né? E aí a gente começa a fazer todo um processo, né? De olhar o que está acontecendo, quais são os sintomas, quais são as emoções envolvidas, quais são os pensamentos, comportamentos daquela criança, né? Se precisa, às vezes, uma demanda de uma busca de outros profissionais, né? Então, assim, é dessa forma que funciona esse processo, assim. E a falta que às vezes falam, assim, de déficit de atenção, muito agitado dentro da sala de aula, muito... isso tudo, a tecnologia também, com as informações que se tem hoje, com a facilidade que se tem um celular, um tablet, uma televisão, enfim, porque antigamente a gente dizia, vai para o quarto. Hoje tem que dizer, sai do quarto. Né? Esse olhar atento que os pais também devem ter quanto a essa autoridade também sobre essas tecnologias, porque às vezes é mais fácil você dar um celular ou alguma coisa para a criança não quer comer, mas sabe que vai ter essa compensação, né? Esse olhar assim psicológico, como é que ele funciona para chegar para os pais e dizerem, olha, vocês estão, não digo perdendo a autoridade, mas dando muita liberdade. De fato, hoje existe muita dificuldade dos pais nisso, né? E isso, assim, é difícil dizer o porquê, porque é multifatorial às vezes, né? São N questões que a gente pode, né, citar e conversar aqui. Mas, assim, de uma certa forma, eu acho que a sociedade só acaba, né? Porque, assim, antigamente os pais eram muito autoritários, né? Hoje os pais são muito liberais.
Então existe uma dificuldade dos pais, assim, no sentido de onde é que fica a educação, de que forma que eu tenho que educar essa criança, né? E aí eles ficam com dúvidas, né? E aí eles chegam lá no consultório, né? Eu tenho um programa de orientação de pais também que eu ofereço, que eu trabalho e explico para os pais como é que funciona o comportamento da criança, para que eles entendam aquele comportamento e eles imitam também comportamentos onde a criança, por exemplo, não vai mais repetir comportamentos que eles consideram ruins, assim, entre aspas, né? Para aquela criança. Então, assim, existe muito essa dificuldade hoje no educar, né? Porque os pais, assim, parece que não pode mais nada hoje, né? Sim. Só que precisa pôr limites nas crianças também, né? Então existe muito essa dificuldade hoje, né? A questão atencional, como, né, você me colocou ali no início da tua pergunta, também ela é multifatorial hoje, né? Então, assim, parece que tudo é ansiedade, TDAH, ou tudo é hiperatividade, ou tudo é culpa das telas, mas nem sempre é isso, né? Claro que a gente tem que ter um olhar, tem que ter uma atenção, né? Depende da fase do desenvolvimento da criança, tem um período específico que a gente orienta, né, referente ao uso de telas, por exemplo. Referente ao TDAH, né, como tu mesma colocou, hoje parece que está na moda, assim, a criança está hiperativa, está na escola, né, falta atenção, é TDAH, é hiperatividade, né? Mas claro que isso, assim, é muito importante eu colocar que a gente precisa parar também de rotular as crianças, né? É importante nesses momentos, quando existe uma dúvida, partindo dos pais, partindo da escola, que busquem, né, profissionais, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, né, que são os profissionais hoje que a gente pode diagnosticar a criança, né, e realizar essa avaliação, para que a gente consiga verificar o que é de fato, né? Porque assim, por exemplo, uma criança ansiosa, né, ela apresenta muito déficit de atenção, né, ela tem dificuldades na atenção também, isso também interfere na vida dela, né. Às vezes está acontecendo uma questão lá no âmbito familiar, né, é um caso de violência, né, eles estão vendo os pais brigarem muito, né, isso também vai interferir na questão de atenção, na agitação da criança, né, depende da idade, por exemplo, ela não tem uma maturação cerebral, né, ela comunica de que forma, né, uma criança de 4, 5 anos, ela comunica às vezes sendo agitada na escola, ela comunica às vezes brigando lá na escola, então assim, são todos esses aspectos que a gente precisa sempre, né, avaliar. E essa avaliação, ela é feita no consultório junto com os pais, ou o saudável é conversar com a criança em particular? Porque às vezes a criança não se abre na frente dos pais. Certo, exato. Então, assim, na verdade, né, por exemplo, eu hoje, né, Ana Cristina, eu observo muito a fase da criança, né, por exemplo, as crianças pequenas, né, as crianças até 11 anos, 12 anos, né, de que forma que eu trabalho? As primeiras sessões, né, eu realizo junto com os pais. Por quê? Porque tem até uma questão ética, uma questão que a gente precisa ter o consentimento deles, né, para realizar essa terapia. E a gente faz algo que a gente chama de anamnese, né? Ou seja, a gente colhe todas as informações referentes ao desenvolvimento daquela criança, a queixa dos pais, a dificuldade que eles têm no educar, em compreender aquilo que a criança está passando. Às vezes a necessidade da gente também visitar a escola para compreender, né? Adquirir outras informações, né? Além da família. Então, assim, e posteriormente realiza o contato com a criança, né? Então, inicialmente, né, isso é a forma que eu trabalho, né? Sim. Então, assim, inicialmente eu investigo primeiro, né, qual é a necessidade da criança, se ela precisa de fato realizar psicoterapia, né? E depois eu faço essa devolutiva para os pais, para então, né, se precisa de psicoterapia a gente faz, né, o período que vai ser a gente realiza todo combinado, né? Sim. Já com os adolescentes, né, onde eles têm, claro, uma motoridade cerebral, né, mais desenvolvida, enfim, eu faço o inverso. Eu chamo eles para conversar, né, porque eles se sentem, muito bem, eles gostam, né, no sentido de, você chamou eu primeiro, então isso mexe muito com a autoestima deles, né? E aí a gente conversa e posteriormente eu chamo os pais, né? Mas claro que daí tem toda essa parte, como eu falei anteriormente, a gente investiga primeiro a necessidade de fazer acompanhamento psicológico. Se tem algum transtorno, investiga, né? Faz toda essa investigação, né? Se tem alguma... corta. Não. Senão eu começo a falar, não paro mais. Se tem alguma investigação.
Eu deixei de perguntar alguma coisa, né, Cristina, que você acha relevante colocar na sua profissão, no contexto entre crianças e adolescentes? Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre emoções. Que eu acho que é algo assim que muitas pessoas não têm esse conhecimento, os pais não têm esse conhecimento, né? E também é isso, eu acho que isso dá bastante foco assim, para os pais já observarem as crianças e adolescentes em casa também. A emoção. Isso, as emoções. Essas emoções, elas são de chorar ou de se isolar? Ou o que o pai e a mãe têm que ficar mais atento? Isso é uma pergunta? É. Tua já, para entrevista? Uhum. Ah, tá. Pensei que tu queria saber o que era. Então, na verdade, né, assim, eu vou te explicar um pouquinho da forma que eu trabalho, né? Como eu falei, né, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, de que forma que isso funciona, né? Eu avalio tanto a parte cognitiva quanto a parte comportamental. Seja atendimento de crianças, seja de adolescentes, ou às vezes adultos, né, que também passam lá pelo consultório. E assim, a gente começa, eu acho que é bem relevante eu te explicar isso, assim, que eu acho que é fundamental, que hoje muitas pessoas não entendem a importância, né? Que é a gente falar sobre as emoções, né? Parece que é algo muito fácil, mas a gente não para fazer a leitura disso. E fazendo a leitura disso, assim, é algo que é fundamental para nós, né? No dia a dia, né? Pra gente se entender, né? Sim. Então, quando a gente fala de emoções, né? É importante que a gente entenda que a gente tem emoções primárias, né? Por exemplo, a raiva, o medo, o nojo, a alegria, o amor, né? Que são emoções que a gente carrega com a gente desde a nossa infância, desde o nosso nascimento, né? Pega lá o amor, por exemplo, né? É aquela sensação que a gente sente, né? A mãe quando vê o filho lá no nascimento, sim, o filho quando começa, né, a pegar o peito da mãe, ou querer ficar perto, né? E ao longo da nossa vida, né, a gente vai vivenciando as emoções diariamente, né? A gente passa por diversas emoções, né? Por exemplo, pensa você aqui comigo, quais emoções que você, né, por quais emoções você passou hoje? Foram inúmeras, né? E de fato a gente passa por várias emoções ao longo do dia. E a gente precisa entender um pouco delas, assim, observar também o que eu falei lá no início, a intensidade e a frequência dessas emoções. Porque, assim, é legal sempre a gente observar o quanto a gente está sentindo determinada emoção. Por exemplo, raiva, né? Você está com raiva. Tudo bem sentir raiva, né? É uma emoção que é muito importante pra gente, né? Ela tem um aspecto que é fundamental, ou seja, quando a gente sente raiva, a gente está dizendo pro outro não. Até aqui você não vai entrar, é o meu limite. Eu não quero conversa com você agora. Né? Então tem uma funcionalidade importante aí nessa emoção. E muitas pessoas entendem que não, eu não posso sentir raiva. Né? A tristeza, então ninguém, meu Deus, as crianças não podem ficar triste hoje. Os adultos também não, né? Mas é uma emoção tão importante pra gente que a gente precisa viver uma tristeza, né? Num processo de luto, seja perder algum ente querido, seja perder um cachorrinho, né? Seja perder um amiguinho que às vezes trocou de cidade, né? Pra criança isso é fundamental. E aí a criança se isola, por exemplo, e os pais vão lá, não pode ficar triste, vamos lá? Não, eu digo, deixa a criança vivenciar isso, né? A tristeza, por exemplo, ela tem uma funcionalidade pra gente que é uma mudança cognitiva, né? Quando a gente se sente triste, por exemplo, a gente se retrai, né? A gente fica mais no cantinho da gente, a gente se isola, mas naquele processo a gente pensa, né, sobre a nossa vida, a gente, né, ressignifica algumas coisas, modifica os pensamentos com relação àquele momento que a gente está vivenciando, né? Então tem uma funcionalidade muito importante, né? E as pessoas precisam entender mais sobre suas emoções, né? Sentir alegria é bom, mas sentir muita alegria pode ter alguma patologia aí, né? Alguma patologia. Sentir medo, né? Por exemplo, ai meu Deus, sentir medo. O medo, por exemplo, é uma emoção que está muito presente no ansioso, né? Eu brinco que a ansiedade é prima do medo, certo? Sim. O ansioso, basicamente, ele tem medo de várias coisas, né? E a gente precisa compreender essa emoção, né? Então, assim, uma dica que eu deixo, assim, a importância das pessoas entenderem, começarem a olhar para suas emoções, reconhecerem elas, observar a intensidade e a frequência dessas emoções. E entender que ter emoções é normal. É normal,
É sim, normal. a gente tem. Não é que nem gerencia. rede social que todo mundo é feliz. Não, não, né? Muito bem. E assim, eu gosto muito de usar. Eu gosto muito do mar, certo? Eu até brinco que o meu nome é Ana Marque, porque tem mar ali no meio, né? Então, assim, eu uso muito, assim, eu faço associações, analogias, né? Assim, que existe um oceano, certo? E nós somos um barquinho lá no meio do oceano, né? E as emoções são as ondas lá do oceano, né? Então, assim, pra gente entender um pouquinho mais, eu brinco, assim, que a gente é sacudido por diversas emoções ao longo do dia, né? Só que, às vezes, essas emoções, essas ondas que sacodem o nosso barco, né, são ondas que podem ser, às vezes, desagradáveis, às vezes agradáveis, né? Por exemplo, como o ondas saculejo de do alegria, barquinho. são uma emoção que às vezes sacode o nosso barco, mas são ondas agradáveis, certo? Agora imagina, assim, a gente está vivendo uma onda gigante aí de medo, por exemplo, né? Ele vai sacudir muito o nosso barco, ou seja, vai causar, às vezes, muita angústia na gente, vai causar, né? Às vezes a gente pode, sei lá, ter medo, deixar de fazer as coisas, né? Por exemplo, o medo hoje estava presente aqui comigo, né? Eu precisei organizar essa emoção, né? Porque eu sou um pouco tímida, enfim, eu tive que me desafiar hoje aqui, né? Então eu enfrentei uma emoção chamada medo, né? E aí o que acontece, né? Usando essa dinâmica do barco, por exemplo, a gente esquece na nossa vida também de viver momentos ou situações que eu chamo de bem-estar, né? O que é isso? São aqueles momentos onde a gente não é sacudida por onda nenhuma, né? Ou a gente, às vezes, não vive, né? Não vive as emoções ali naquele momento. Que geralmente isso aparece, às vezes, no domingo, né? Que a gente tá mais calmo, o nosso barquinho não tá sendo sacudido por nada, né? Então, assim... Nostalgia de domingo. Isso, a gente vive aquele momento, situação de bem-estar, né? E hoje, o que eu vejo tanto em crianças, adolescentes e adultos, a gente acaba esquecendo de olhar para isso e viver esses momentos também. E isso para nossa saúde mental é muito importante. Ana, eu quero te agradecer do fundo do coração que você veio aqui falar para nós dessa importância da saúde mental nos nossas crianças, nos nossos jovens, que serão adultos melhores, né? Eu quero deixar os microfones da Top TV SCC em aberto para suas considerações finais. Então, eu que agradeço, né, o convite de vocês, muito legal estar aqui, muito legal estar falando, né, para esse público que está nos assistindo, né, e assim, eu queria dar uma dica, né, que eu acho que a gente hoje vive num mundo tão acelerado, né, mas a gente precisa entender que a gente geralmente tem um olhar para a saúde física, né? Mas ali dentro, né, a gente é interligado, é tudo junto, né? O nosso cérebro está incluído em tudo, né? Nós temos a nossa saúde mental e a gente precisa às vezes parar e olhar para a nossa saúde mental, né? Porque senão o que acontece? As pessoas acabam buscando ajuda tarde demais, né? Não é que isso seja ruim, não, jamais. Que bom, como eu falei anteriormente, que bom que chegou no consultório. Só que elas carregam muito sofrimento daí, né? A gente pode, assim, viver uma vida mais leve, uma vida, né, sem muito sofrimento, né? Então, por isso a importância, né? Olhem para a saúde mental de vocês. Assim como a saúde física. Assim como a saúde física. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Esse foi o Top Business de hoje com a psicóloga Ana Cristina. Não perca, Top Business na Top TV SCC. Um beijo, ficam com Deus.